código que salva vidas. Como a tecnologia pode proteger o Brasil dos desastres climáticos? A tragédia que mudou tudo. 7 de novembro de 2025, Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. Em questão de minutos, um tornado classificado como F3 varre a cidade com ventos entre 200 e 250 km/h. Quando a tempestade passa, o cenário é devastador. 90% da área urbana destruída, 6 mortos, 2 pessoas desaparecidas e mais de 430 feridos. Casas literalmente arrancadas do chão, silos gigantescos tombados como brinquedos, um município inteiro transformado em escombros. Mas o mais chocante não foi apenas a violência do tornado, foi o fato de que tudo isso aconteceu com pouquíssimo tempo de aviso. Apenas meia hora antes da tragédia, autoridades conseguiram detectar a possível formação da supercélula. Meia hora, 30 minutos para tomar decisões que separam a vida da morte. O Brasil vulnerável. Esta tragédia não é um caso isolado. O Brasil está se tornando cada vez mais vulnerável aos eventos climáticos extremos. Os números são alarmantes: 2.801 municípios brasileiros. Metade do país estão em situação de alta ou muito alta vulnerabilidade climática. Nos últimos 30 anos, mais de 3.900 pessoas morreram. Devido a alagamentos, enxurradas, tornados e outros desastres, 16,71 milhões de pessoas foram afetadas por esses eventos. Os prejuízos somam 27,12 bilhões. Apenas nas últimas 3 décadas, o número de eventos extremos relacionados à chuva triplicou, desde os anos 1990. E aqui está o mais preocupante: estudos da ONU mostram que onde não há sistemas de alerta precoce, a mortalidade chega a 4,7 mortes para cada 100 mil habitantes. Mas onde esses sistemas existem, esse número cai para apenas 0,6 mortes. A tecnologia pode reduzir em até 87% o número de mortes. As causas dessa vulnerabilidade formam um ciclo vicioso. 1. Crescimento urbano descontrolado. Milhões de brasileiros vivem em áreas de risco, em costas, margens de rios, planícies de inundação, porque não tem alternativa de moradia digna. 2. Falta de planejamento. Metade dos municípios brasileiros não possui plano diretor atualizado, e mesmo os que têm raramente integram considerações climáticas. 3. Mudanças climáticas aceleradas. O aquecimento global está intensificando eventos extremos. Chuvas mais intensas, secas mais prolongadas, tornados mais violentos. 4. Sistemas de alerta fragmentados. Os dados existem. Satélites, radares meteorológicos, sensores no solo, mas estão dispersos, mal integrados e demoram a chegar até quem mais precisa. 5. População despreparada. Quando o alerta chega, muitas pessoas não sabem o que fazer, não entendem a gravidade, não têm um plano de evacuação. O Brasil está dando passos importantes. Em 2024, o governo federal lançou o Defesa Civil Alerta, um sistema que usa a rede de telefonia celular para enviar alertas diretos aos celulares de pessoas em áreas de risco. A mensagem aparece sobre qualquer aplicativo aberto, com som de sirene, mesmo em celulares no silencioso. O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, opera uma rede de sensores pluviométricos, hidrológicos e geotécnicos conectados em tempo real. Radares do CIMEPAR monitoram formações de nuvens perigosas. Mas tudo isso ainda é insuficiente. E é aqui que você, desenvolvedor, programador, cientista de dados, engenheiro de software, entra nesta história. O que falta? O que vocês podem construir? Seção principal: Oportunidades de desenvolvimento. 1. Sistemas preditivos inteligentes. O desafio. Os modelos climáticos geram toneladas de dados, mas transformar esses dados em previsões precisas e localizadas ainda é um desafio. A solução tecnológica: Machine Learning e IA. Sistemas que aprendem com padrões históricos de desastres para prever com maior precisão onde e quando eventos extremos podem ocorrer. Processamento de Big Data. Integrar dados de múltiplas fontes, satélites, radares, sensores IoT, redes sociais, em tempo real. Modelos hiperlocais. Em vez de previsões gerais, sistemas capazes de prever riscos específicos para cada bairro, cada comunidade. Tecnologias necessárias: Python, TensorFlow, PyTorch,
processamento de séries temporais, APIs de dados meteorológicos, computação em nuvem. MUICT. 2. Plataformas de alerta inteligente. O desafio. Muitos alertas não chegam a tempo ou não são compreendidos pela população. A solução tecnológica. Sistemas de notificação multicamada. Integrar SMS, push notifications, redes sociais, rádios comunitárias, sirenes físicas, alertas personalizados. Mensagens adaptadas ao perfil do usuário, idosos, pessoas com deficiência, comunidades específicas, geolocalização precisa. Apps que identificam em tempo real se o usuário está em zona de perigo. Gamificação para a preparação. Aplicativos que ensinam, através de simulações e jogos, o que fazer em cada tipo de emergência. Tecnologias necessárias. Flutter, React Native para apps móveis, sistemas de mensageria, Firebase e Twilio, geolocalização, Google Maps API, UX UI focado em acessibilidade. 3. Mapeamento colaborativo de riscos, o desafio. Muitas áreas de risco não estão mapeadas ou os mapas estão desatualizados. A solução tecnológica. Crowdsourcing, cidadão. Apps onde moradores reportam problemas, bueiros entupidos, encostas rachadas, pontos de alagamento. Análise de imagens por IA. Sistemas que processam fotos de satélite e drones para identificar automaticamente áreas vulneráveis. Mapas de risco dinâmicos. Plataformas que atualizam constantemente o nível de risco de cada localidade. Integração com OpenStreetMap. Mapear áreas que ainda não aparecem nos sistemas oficiais. Tecnologias necessárias. React View, JS para web, bancos de dados geoespaciais, PostGIS, Computer Vision, OpenCV, APIs de mapas, Malbase no iOS 4, coordenação de resgate e emergência. O desafio. Durante desastres, a falta de coordenação causa desperdício de recursos e atrasos fatais. A solução tecnológica. Dashboards em tempo real. Painéis que mostram para a Defesa Civil, bombeiros e autoridades a situação completa. Onde estão as vítimas, quais recursos estão disponíveis, quais rotas estão bloqueadas, sistemas de triagem digital. Apps que ajudam voluntários a priorizar resgates com base na gravidade. Logística inteligente. Algoritmos que otimizam distribuição de suprimentos, deslocamento de equipes. Blockchain para doações. Transparência total no recebimento e distribuição de ajuda humanitária. Tecnologias necessárias. WebSockets para atualização em tempo real. Algoritmos de otimização. Visualização de dados. D3.OTS. Plotly. Tecnologias blockchain. 5. Educação e preparação comunitária. O desafio. A população precisa saber como agir antes, durante e depois de um desastre. A solução tecnológica. Apps educativos. Tutoriais interativos sobre preparação de kits de emergência, rotas de evacuação, primeiros socorros. Realidade virtual para treinamento. Simulações imersivas que preparam pessoas para situações de pânico. Chatbots especializados. Assistentes virtuais que respondem dúvidas sobre segurança em desastres. Plataformas comunitárias. Redes sociais locais onde vizinhos se organizam e compartilham informações. Tecnologias necessárias. Unity, Unreal para VR, chatbots, Dialogflow, Rasa. Plataformas de e-learning, desenvolvimento de conteúdo acessível. Sensores de baixo custo e IoT. O desafio. Sistemas de monitoramento profissionais são caros demais para cobrir todas as áreas vulneráveis. A solução tecnológica. Redes de sensores comunitários. Dispositivos baratos, Arduino Raspberry Pi, que monitoram umidade do solo, nível de rios, deslocamento de encostas, LoRaWAN para áreas remotas. Comunicação de longo alcance e baixo consumo para locais sem internet. Crowdfunding de equipamentos. Plataformas para financiar instalação de sensores em comunidades vulneráveis. Dados abertos. APIs públicas que disponibilizam dados desses sensores para pesquisadores e desenvolvedores. Tecnologias necessárias. Programação de microcontroladores, C++. Protocolos IoT, MQTT, LoRa. Eletrônica básica, Cloud para IoT, AWS IoT, Azure IoT. Milbuabrosion. 7. Reconstrução e recuperação digital.
O desafio. Após o desastre, pessoas perdem documentos, não sabem acessar benefícios, enfrentam burocracia. A solução tecnológica. Carteira digital de emergência. Backup seguro de documentos importantes. Plataformas de cadastro único. Sistemas que integram governos federal, estadual e municipal para agilizar auxílios. Marketplaces de doações. Conectar quem precisa com quem pode ajudar. Roupas, móveis, materiais de construção. Sistemas de acompanhamento psicológico. Telemedicina focada em saúde mental pós-trauma. Tecnologias necessárias. Blockchain para a identidade digital, sistemas de gestão de benefícios, plataformas de marketplace, telemedicina. A revolução começa com uma linha de código. Imagine-se no dia 7 de novembro, os moradores de Rio Bonito do Iguaçu tivessem recebido um alerta claro e específico 1 hora antes do tornado. Imagine se esse alerta dissesse exatamente para onde ir, o que levar, como proteger crianças e idosos. Imagine se sensores espalhados pela cidade tivessem detectado os sinais atmosféricos mais cedo. Imagine se um sistema inteligente tivesse reconhecido o padrão de formação da supercélula e acionado automaticamente as sirenes. Imagine se as equipes de resgate tivessem um dashboard mostrando, em tempo real, onde estavam as pessoas feridas, que rotas estavam bloqueadas, quais hospitais tinham capacidade, quantas vidas teriam sido salvas. O chamado à ação. Você que escreve código, que treina modelos de IA, que projeta interfaces, que configura servidores, que desenvolve apps, você tem um superpoder. Você pode transformar dados em decisões. Você pode transformar alertas em ações. Você pode transformar tecnologia em salvação. Por onde começar? Hoje, agora. 1. Aprenda sobre o problema. Estude meteorologia básica, entenda os tipos de desastres, conheça as necessidades reais das comunidades vulneráveis. 2. Contribua com projetos existentes. OpenStreetMap, mapeie áreas de risco. CEMADEM, colabore com análise de dados abertos. Projetos open source de alerta precoce. 3. Forme equipes multidisciplinares. Desenvolvedores PLAs, meteorologistas, assistentes sociais, membros da Defesa Civil. 4. Participe de hackathons. Muitas cidades e organizações promovem hackathons focados em soluções para desastres. 5. Construa MVPs, mínimos produtos viáveis. Comece pequeno, teste com uma comunidade. Itere, melhore. 6. Busque financiamento. Existem fundos nacionais e internacionais, Green Climate Fund, BID, Sea Renta Cities, disponíveis para soluções climáticas. 7. Compartilhe conhecimento. Crie tutoriais, dê palestras, ensine outros desenvolvedores. Borsino. Futuro que podemos construir. Visão positiva do futuro. Daqui a 5 anos, imagine cidades brasileiras onde cada cidadão tem um app pessoal de segurança climática, customizado para sua localização e necessidades. Sistemas de IA prevêem tempestades severas com 24 horas de antecedência e 95% de precisão. Comunidades vulneráveis possuem redes de sensores comunitários que funcionam como guardiões digitais. Defesas civis operam com dashboards inteligentes, tomando decisões baseadas em dados em tempo real. Nenhuma vida é perdida porque o alerta não chegou ou não deu tempo. Esse futuro não é ficção científica. Esse futuro é código. E cada linha de código que você escreve pode ser a diferença entre uma família que perde tudo e uma família que sobrevive. Entre uma cidade destruída e uma cidade resiliente. Entre estatísticas de tragédia e histórias de superação. Chamada final. As mudanças climáticas são reais. Os eventos extremos vão aumentar. Mais chuvas devastadoras, mais secas prolongadas, mais tornados violentos. Isso é a ciência dizendo, não é opinião, mas a tecnologia também é real. E ela pode nos proteger. Então eu pergunto a você, desenvolvedor, que legado você quer deixar? Rio Bonito do Iguaçu foi uma tragédia, mas pode ser também o começo de uma revolução. Uma revolução onde cada desenvolvedor, cada programador, cada engenheiro de software se torna também um guardião da vida. O código está em suas mãos. As vidas dependem do que você vai fazer com ele. CEMADEM, https www.cemadem.gov.br. Defesa Civil Nacional, https www.gov.br/MDR. Plataforma Adapta Brasil, https adaptabrasil.meti.gov.br.
OpenStreetMap, Humanitarian, https, www.hotoasm.org, Climate Change AI, https, Climate Change AI, tecnologias open source, Ushahidi, plataforma de mapeamento de crises, Sahana Eden, software de gestão de desastres, Open Drone Map, processamento de imagens aéreas, comunidades, Code for Brazil, Hackers Against Natural Disasters, HAND, Climate Reality Project. Este não é apenas um vídeo, é um chamado, é um convite, é um desafio. Você aceita?